No início dos anos 80, quando eu tinha menos de 10 anos, o meu pai comprou enciclopédias. De início não queria comprar porque era muito caro, mas o vendedor disse um argumento que o fez mudar de ideias, que foi: então e se o seu filho perguntar alguma coisa, o que é que você vai responder? Vai responder que não sabe? Ou vai consultar na enciclopédia que tem as respostas todas? Então o meu pai comprou uma enciclopédia de mais de 20 volumes. Então este vídeo serve como reflexão sobre a mudança de paradigma entre a relação entre pais e filhos e o conhecimento. Bom, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal, um canal onde se fala de negócios, tecnologias e lifestyle. Nos anos 80, o pai funcionava como portal do conhecimento. A mediação era obrigatória. A criança tinha uma dúvida complexa. Por exemplo, o que é um buraco negro? Ou então uma mais fácil, como quem descobriu o Brasil? Então, o pai era o facilitador, era o filtro indispensável. Ele é que decidia se a pergunta valia à procura na enciclopédia, manuseava os volumes, interpretava o texto e traduzia para a criança. Assim, o acesso ao conhecimento dependia de uma hierarquia e de um ritual interpessoal. A autoridade era construída. O ato do pai procurar a resposta reforçava a imagem como uma fonte de segurança intelectual, mesmo que ele não soubesse a resposta. O esforço demonstrava compromisso. A criança via o pai como uma ponte para o mundo adulto do saber. A dúvida da criança era uma oportunidade de validação paternal. E depois havia a questão do tempo partilhado. A procura na enciclopédia era um momento de conexão. O pai e o filho folheavam as páginas juntos, discutiam as ilustrações e o pai contextualizava a informação. O conhecimento vinha embalado em afeto e atenção exclusiva. E a resposta ganhava camadas emocionais, ou seja, não era apenas uma pergunta e uma resposta. Nos dias de hoje, a autonomia é radical e pode gerar uma certa solidão. Existe uma democratização imediata. Uma criança com um smartphone pode saciar 99% das suas dúvidas em segundos. Porque isso é mediação. Pode utilizar o Alexa, o Google, o ChatGPT ou outros que respondem com voz calma e dados infinitos. Nem é preciso saber ler. O pai deixa de ser necessário para ser opcional, infelizmente, no acesso à informação factual. Existe uma crise de relevância paternal. Quando o filho pergunta porque é que o céu é azul e o pai hesita e a criança murmura: bem, deixa que eu pergunte ao Google. Portanto, a autoridade intelectual do pai é desafiada por algoritmos. Há uma desvalorização simbólica do papel tradicional do pai como detentor do saber. Então, existe uma perda do ritual de conexão falado anteriormente. A criança procura sozinha, em silêncio, com os fones de ouvido. Não há aquele folhear de páginas, não há discussão lateral sobre a vida de Camões, enquanto se procura o volume LP. O conhecimento é frio, rápido e solitário. Só o elemento humano deixa de existir. E era esse elemento humano que dava o sentido à curiosidade. Às vezes nem há tempo para ter curiosidade. E esse é o fator-chave. Então, qual é o novo papel de pai, comparando com a altura em que era o portal do conhecimento para um curador existencial? Os pais já não são o portal, já não são os gatekeepers do conhecimento.
mas podem ser guias para a sabedoria. Então, na era da enciclopédia, o pai era a biblioteca viva. E agora, na era digital, o pai é o filtro ético. Na era da enciclopédia, o pai transmitia respostas. Na era digital, o pai ensina a fazer as perguntas certas. Porque às vezes as perguntas não estão certas. Nem as razões. Na altura da enciclopédia, o pai validava os factos. Agora, na era digital, o pai discute o contexto e consequências. Na era da enciclopédia, o pai era a fonte primária. Agora, na era digital, o pai é o modelo de pensamento crítico. Existem agora na era moderna, na era digital, agora existem oportunidades únicas para os pais modernos, que não existiam antes. Mas também nem tudo é às mil maravilhas, como já falamos. Mas a nível de oportunidades, os pais podem educar para o discernimento. Ensinar a criança a duvidar de fontes, identificar fake news, cruzar informações. Por exemplo, porque confias nesse site? Que viés ele pode ter? Isto acaba por exigir mais do pai. Não vai exigir menos. Porque antigamente a enciclopédia podia-se confiar mais no que estava lá. O conhecimento, existe uma dificuldade. Perdão, isto agora em Portugal ficou um bocadinho mais frio. Estava muito calor, agora ficou um bocadinho mais frio. Mas pronto. A era digital fez com que o conhecimento ficasse menos humano. Então, mais inteligência artificial, mais Google e tal. Até mesmo se for um e-book menos comum, mas também pode ser. Então, o pai também precisa de humanizar o conhecimento. Ou seja, transformar as respostas do Google, por exemplo, em diálogos existenciais. Como, por exemplo, sim, a inteligência artificial explica como nascem as estrelas, mas o que é que tu sentes quando olhas para o céu à noite? Pronto, isto é um convite, como antigamente existia nos anos 80, dá um significado emocional. O pai deve se preocupar muito com isto. E depois, ser o guardião da profundidade. Porque o conhecimento não está mastigado como na enciclopédia, nem sempre está. Às vezes está superficial demais, às vezes é fake news e várias situações. Nem sempre todas as fontes são tão confiáveis como a enciclopédia. Nem a Wikipédia é tão confiável como uma enciclopédia em algumas línguas e em alguns artigos. Portanto, quando a criança lê um resumo rápido no Wikipédia, o pai pode incentivá-lo a ler um livro, visitar um museu ou debater as contradições históricas. Portanto, o pai pode tentar fazer, se a criança estiver predisposta a isso, a incentivar a aumentar a sua profundidade no estudo. Se a criança for maluca, como algumas são, por dinossauros, pode, por exemplo, ler o artigo na enciclopédia. O filho pode ler o artigo na Wikipédia, mas depois pode incentivar a ler um livro sobre dinossauros, pode ir visitar museus que falem sobre isso, coisas assim. E assim o pai tenta combater a ditadura do superficial que atingiu a era digital. Pronto, estamos em tempos que ao mesmo tempo são trágicos e esperançosos. Qual é a tragédia daqui? A perda daquele momento mágico em que a dúvida infantil se transformava numa procura
partilhada com o cheiro do papel antigo e a voz do pai a explicar que o pelotão, antes de ser rebaixado, o smartphone roubou essa cerimónia. E qual é a esperança? Os pais estão livres do papel de enciclopédias ambulantes de 30, 20 volumes e terem prateleiras cheias de livros, mas podem focar-se no que a tecnologia nunca replicará, que é criar ligações, em resumo daquilo que já foi dito, criar ligações emocionais através de conhecimento, ensinar a ética perante a informação infinita, ser o contraponto humano no mundo de respostas algorítmicas. É que antigamente, quando nós queríamos fazer um trabalho, tínhamos que ir à enciclopédia, a enciclopédia ficava longe, se fôssemos a comprar livros ficava muito caro. Imagina que a informação estava em 8 livros, a biblioteca estava longe. Normalmente a livraria também estava longe, portanto a biblioteca tinha livros fora mais facilmente do que agora, porque havia muita gente. Também as revistas do assunto também eram consultadas, quem tivesse muitas revistas, que às vezes tinha muita informação importante. Mas agora não, agora quando queremos fazer um trabalho, temos o ChatGPT, temos o Google, temos o Wikipedia, aquilo temos o conhecimento na ponta das mãos, muito superficial. Portanto, o vendedor das enciclopédias dos anos 80 que eu comecei o vídeo, explorava o medo de não saber e de ter o conhecimento o mais próximo possível e mais rápido possível. Hoje, o verdadeiro desafio paternal é o de saber demais sem entender nada. Porque nem toda a informação é conhecimento e nem todo o conhecimento é sabedoria. O papel agora do pai é ajudar o filho a navegar não pela escassez, que era os tempos do antigamente, mas pelo dilúvio, porque existe informação demais e a qualidade nem sempre é ideal. E nisso o pai continua a ser insubstituível. Nada melhor do que ter um pai, mesmo que em papéis diferentes. Então, deixo aqui, para terminar o vídeo, a seguinte reflexão. Nenhum algoritmo responde a uma pergunta deste tipo. Pai, o que sentias quando eu te perguntava essas coisas? Esta resposta, só nós que vivemos esses tempos podemos dar. Bom, estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Cliquem em curtir, gosto, like, comentem, partilhem, inscrevam-se e subscrevam o canal. Esperem pelo próximo vídeo. Fui!